em todo o mundo, os países do Oriente Médio com maior índice são Israel, Tunísia, Turquia, Líbano, Marrocos, Kuwait e Jordânia. Os demais países do Oriente Médio são caracterizados como regimes autoritários. Bom, a Tunísia ela é uma democracia representativa, ou seja, é uma república com um presidente, ele servindo como chefe de Estado, primeiro-ministro como chefe de governo, um parlamento unicameral e um sistema de tribunais civis. Já Israel, ela opera sobre um sistema parlamentar, ou seja, com uma república democrática com direito ao voto. Mas com isso, muitas organizações e estados, eles veem o tratamento israelense dos palestinos como uma séria falha no sistema democrático de Israel. O Líbano, a Turquia, o Kuwait, o Marrocos e a Jordânia são todos classificados como parcialmente livres. Todos esses países são até certo ponto democracias representativas. Apesar de ser status de parcialmente livre, o Líbano ainda é considerado um dos estados mais democráticos da região, enquanto o Kuwait está entre os países mais livres do Oriente Médio, em termos de liberdades civis e direitos políticos. A Jordânia foi promovida de não livre para parcialmente livre apenas em 2017 e, embora seja uma monarquia constitucional, o rei detém amplos poderes executivo e legislativo. Todos os demais estados do Oriente Médio estão atualmente determinados a não serem livres, incluindo a Saara Ocidental, que é controlado pelo Marrocos. Em alguns casos, o que pode parecer um modelo democrático não resiste ao teste do escrutínio. Por exemplo, eleições na Síria, no Egito ou no Irã. A monarquia absoluta é no Oriente Médio. Regimes autoritários que evoluem em torno de um poderoso poder de detenção individual têm sido a característica crítica da política do Oriente Médio. Existem teorias sobre o porquê o Oriente Médio permanece essencialmente antidemocrático. Freedom House é uma organização não-governamental financiada pelos Estados Unidos e pelo governo dos Estados Unidos, que realiza pesquisas e defesa da democracia, liberdade política e direitos humanos. O confessionalismo é um sistema de governo onde os escritórios de alto escalão são reservados para os membros de grupos religiosos específicos. Geralmente, ele é aplicado para evitar conflitos sectários. O relatório de Freedom of the Press é um relatório anual da organização não-governamental americana Freedom House, medindo o nível de liberdade e independência editorial desfrutado pela imprensa em nações e territórios disputados significativos em todo o mundo. O autoritarismo é um termo que define sobre a liberdade de certo país ou não. Bom, a Freedom House fez uma pesquisa e nessa pesquisa é dito que apenas os países do Oriente Médio com as maiores pontuações são Israel, Tunísia, Turquia, Líbano, Marrocos, Kuwait e Jordânia. Os demais países do Oriente Médio são categorizados como regimes autoritários, embora alguns tenham certos aspectos democráticos. As pontuações mais baixas são realizadas pela Arábia Saudita e Iêmen. A mesma categoriza Israel e Tunísia como únicos países livres da região. Para definir os regimes autoritários no Oriente Médio, podemos usar 3 termos-chave, que é o Freedom House, o confessionalismo e o relatório Freedom of the Press.